Ora bem, eu abri este canal chamado Augusto por diversas razões. Se calhar porque tenho tempo a mais nas mãos, não vejo televisão, não jogo computador, não jogo Playstation, não tenho esse hábito, tenho o hábito da leitura, gosto bastante de andar na internet a ler notícias, a ler artigos avulso sobre vários temas, e há coisas que aqui em Portugal, sinceramente, o mainstream da comunicação social e as plataformas em que as mídias estão instaladas são demasiado liberais para o meu gosto. Eu sou conservador. Se quiserem ver um bocadinho mais acerca de quem eu sou, tenho aqui uma pequena descrição em que refiro esse facto. Em Portugal não há espaço para um conservador e existe pouca comunicação social alternativa. Logo, este vai ser o meu espaço. Apenas tento seguir o raciocínio crítico, as premissas básicas da lógica de Aristóteles. Desprezo os sofistas e a sua retórica guiada pela eloquência e pela lógica informal. Como digo também aqui, eu não sou um youtuber, nem pretendo vir a ser, eu não tenho a intenção de vir a ser um youtuber, não tenho a intenção de construir uma audiência e monetizar o canal para ganhar dinheiro com isso, nem estou a tentar transmitir uma propaganda. É apenas um hobby em que eu acho que posso aproveitar este espaço para compilar aquilo que eu leio e aquilo que eu vejo na internet e na imprensa escrita em Portugal. E no estrangeiro também, porque eu gosto muito de política estrangeira, gosto de geoestratégia, política de geoestratégica e outras, de ciência, universo, tudo isso. Vai ser um bocadinho para falar de tudo, mas principalmente para desabafar. Em Portugal existe uma matriz um pouco, se calhar estou a ser um bocado duro, mas há uma matriz muito socialista, principalmente, e sem sombra de dúvida, muito socialista. Os nossos partidos ou são socialistas de direita, como o PSD neste momento, ou socialistas de esquerda, como o PS, de António Costa. Depois existe o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda, que já é uma esquerda mais radical. À direita não existe nada, apenas existe um partido, que é o PNR, que quase que se cola à extrema-direita. Eu não o considero como um partido de extrema-direita, mas quase que se cola à extrema-direita, e que tem um péssimo hábito de ser saudosista, ou seja, são muito saudosistas em relação ao regime de Salazar. Salazar não foi o diabo que os comunistas e muita gente neste país diz que foi, também não foi um santo, como alguém já ouviu alguém dizer por aí, mas teve as suas coisas boas, teve as suas coisas más, e tem que ser analisados, e ele tem que ser analisado pelo contexto da época em que viveu. Que é isso que as pessoas às vezes esquecem, que a Segunda Guerra Mundial, a década de 50, a década de 60, a política que ele tinha da autarcia, que um dia mais tarde devemos falar sobre isso. Ele queria crescer com o dinheiro que o país produzia, com o nosso PIB, e não se queria endividar em interesses estrangeiros. Em Portugal existem coisas boas, há alguma coisa alternativa à comunicação e às mídias liberais, como por exemplo aqui A Cor do Dinheiro, do Sr. Camilo Lourenço, que é sobre economia, e não só, também tem uns vídeos em que ele faz um think tank sobre vários temas políticos, económicos, sociais. Recomendo às pessoas que subscrevam o canal A Cor do Dinheiro, do Sr. Camilo Lourenço. Não se vão arrepender, principalmente para aqueles conservadores, para o pessoal mais conservador, não para o pessoal de liberal, porque o pessoal liberal não vai concordar com nada do que ele diz, mas o pessoal conservador, que recomendo que subscreva este canal e que veja os vídeos, tanto os vídeos que ele faz diariamente como o think tank. E também tem um tópico sobre carros de Elon Wheels. Eu não gosto muito de carros, portanto eu não costumo acompanhar esses vídeos. Como dizia, a abertura do canal prende-se com o mau jornalismo que existe em Portugal. O mau jornalismo, se calhar estou a ser simpático, é um jornalismo mesmo medíocre, é um jornalismo que se dedica ao desporto e dedica-se ao sensacionalismo,
e dedica-se à imprensa cor-de-rosa, que é esta que aqui está, que é uma imprensa que eu acho que toda a gente conhece. É uma imprensa especializada em cobrir o cotidiano das pessoas, que sejam celebridades ou gente comum. Nem por isso não me parece muito que a imprensa cor-de-rosa cubra a gente comum, pessoas comuns, exceto que, se considerarmos pessoas comuns, aquelas que entram dentro dos Big Brothers e da Casa dos Segredos, mas depois se tornam personalidades, saem de lá com personalidade, já não são gente comum. Dedica-se muito a este tipo de revista. Cá em Portugal, que a quantidade é caras, a VIP, que já não, a Maria e a Nova Gente. Eles têm colunas sociais e que têm por sua base boatos, rumores e fofocas. Eu diria que estes boatos, rumores e fofocas também se aplicam a outro tipo de jornalismo que a gente já vai ver mais tarde, que é o jornalismo amarelo ou marrom, mas eu acho que o amarelo é mais correto, e também que é um jornalismo sensacionalista e que também se baseia muito nestes três fatores. Em Portugal, os colunistas mais conhecidos deste tipo de jornalismo é Cláudio Ramos, José Castelo Branco, Carlos Castro, que morreu, já não está entre nós, infelizmente. Eu não gosto da imprensa cor-de-rosa, mas não tenho nada contra as pessoas, contra os colunistas, mas teve uma morte brutal. Foi assassinado pelo amante de uma forma brutal e uma coisa que na altura chocou um pouco o país. Paula Bobone, João Malheiro, Sina Jardim, Lili Canessas, lá está. São pessoas que, sinceramente, eu acho que, pelo menos estas duas últimas, que nem para a imprensa cor-de-rosa servem, mas pronto, tudo bem. Cada um lê e vê aquilo que quer e está tudo bem. Depois desta imprensa cor-de-rosa temos, que eu estava a falar, que designada no Brasil como imprensa marrom, que tem um cunho pejorativo, porque é utilizada para se referir a veículos de comunicação, principalmente jornais, revistas e emissoras de rádio e TV consideradas sensacionalistas, que buscam elevadas audiências e que vendam através da divulgação exagerada de factos e acontecimentos sem compromissos com a autenticidade. Este imprensa marrom é um termo que foi criado com especificidades próprias do Brasil, que pode-se depois ler aqui mais em baixo o que é que aconteceu para mudarem o nome para a imprensa marrom, mas o seu nome original vem da língua inglesa de jornalismo amarelo. E em ambos os casos, registram-se com transgressões da ética jornalística. E aqui está a maioria do jornalismo em Portugal, que é o jornalismo sensacionalista, em que há um fundo de verdade, as fontes são verdadeiras, o conteúdo é verdadeiro, mas depois é extrapolado para ilusões e para falsidades, para preencher a agenda de alguém, não sei de quem, não é isso que agora vem ao caso, mas para preencher a agenda de alguém, mas que não servem para informar o cidadão comum da realidade e da verdade dessa mesma notícia. Pois, como estava a dizer, aqui em Brasil podem ver o porquê de ter sido a imprensa marrom. Depois da imprensa marrom temos as notícias falsas, que é um termo novo, é um termo que apareceu agora recentemente, muito propagado pelo Presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, e que, como aqui diz, é um termo novo, é um neologismo, e é usado para referir a notícias fabricadas. Ou seja, a diferença, aqui no início na Wikipédia diz que notícias falsas são um tipo de imprensa marrom que consiste na distribuição deliberada de desinformação ou boatos via jornal impresso. Eu não considero que seja um tipo de imprensa de jornalismo amarelo. O jornalismo amarelo tem alguma verdade. As notícias falsas não têm qualquer tipo de verdade. Tudo nelas é mentira. Eles dão aqui vários exemplos. A sátira ou paródia, sem intenção de fazer mal, mas tem potencial para enganar. Eu julgo que não, julgo que uma boa sátira, uma boa paródia, as pessoas detectam facilmente que é uma sátira, ou que é uma paródia, ou que há ali uma ironia por detrás, e não levam esse tipo de escrita ou de comunicação a sério. Se for bem feita, se for mal feita, sim, isso então tem um potencial para enganar. Falsa conexão, conteúdo enganoso, conteúdo falso, conteúdo de impostor,
manipulações de conteúdo, quando a informação genuína ou a imagens são manipuladas para enganar, como fotos adulteradas, lá está tudo, é tudo falsidade, não tem um fundo de verdade, é tudo adulterado. E conteúdos fabricados, aqui está a minha verdadeira definição, aquela que eu acho que é a verdadeira definição para as notícias falsas ou fake news. Conteúdo novo é 100% falso, projetado para enganar e fazer mal. As notícias falsas, na história tem vários exemplos, e lá está, depois podem dar uma vista de olhos, em que eu só vou dar aqui este exemplo de que o político e general romano Marco António cometeu suicídio motivado por notícias falsas. Havia falsamente dito a Marco António que sua mulher, a Cleópatra, também havia cometido suicídio. Outro bom exemplo de notícias falsas, Benjamin Franklin escreveu notícias falsas sobre índios assassinos que supostamente trabalhavam para o rei Jorge III com o intuito de influenciar a opinião pública a favor da Revolução Americana. Há uma diferença distinta do jornalismo amarelo para as notícias falsas. Em Portugal existe, o mainstream recorre um pouco a este tipo de jornalismo, não é nada tão escandaloso como nos Estados Unidos, mas também recorre um pouco. O grosso do nosso jornalismo cai nesta categoria do jornalismo amarelo. Depois temos o jornalismo de investigação, que é o verdadeiro jornalismo. Eu não estou a querer dizer com isto que todo o jornalismo deve ser de investigação, não, porque as notícias não se inventam. O jornalismo deve pautar-se pelo jornalismo de investigação, que refere-se à prática de reportagem especializada em desvendar mistérios e fatos ocultos do conhecimento público, especialmente crimes e casos de corrupção, que podem eventualmente tornar-se notícia. Eu vou alterando algumas coisas que estão escritas, porque a maior parte da Wikipédia é escrita em brasileiro e eu não gosto muito de dizer que podem eventualmente virar notícia. Em português de Portugal está errado gramaticalmente, é uma frase que está errada, sem sombra de dúvida deverá ser, que podem eventualmente tornar-se notícia. Eu acho que fica mais correto, e eu vou fazendo isso ao longo destes vídeos, e quando recorrer à Wikipédia a alguma coisa brasileira vou automaticamente mudando algumas frases para não cair no português do Brasil. Além de ser português de Portugal ou português do Brasil, é a língua portuguesa, mas são maneiras diferentes de falar. Como eu estava a dizer, o jornalismo de investigação ocupa uma parte, deverá ocupar uma parte do nosso jornalismo, que é pouco em Portugal. Eu diria que de tempos a tempos lá aparece uma reportagem de investigação. A última que apareceu foi sobre raríssimas, que deu que falar, nesse Portugal fora, e depois começou-se a exagerar todos os dias durante 3 semanas, falava sempre do mesmo, com os mesmos factos, tornou-se uma repetição um bocado maçadora, sem factos novos, porque agora parou outra vez. Já não há bastante tempo que não se fala que raríssimas não entra no ciclo de notícias do país, nem do mainstream português. A outra parte que deve ser visada pelo nosso jornalismo deverá ser, porque as notícias não se inventam, mais uma vez eu digo, as notícias acontecem e depois têm que ser multiplicadas pelos países. E para isso deve-se recorrer a agências noticiosas que foram feitas para o efeito, como por exemplo a Reuters ou a Associated Press, em que se pega nessas notícias e coloca-se nos jornais. Mas não, em Portugal há muito a mania de citar a BBC, e depois noutros vídeos vamos ver isso, em que a notícia é baseada na notícia de outro jornal, em vez de ser baseada numa fonte direta e primária que conseguiu essa notícia. Depois de termos visto estes 4 tipos de notícia e de sabermos que o nosso jornalismo cai no sensacionalismo, no grosso, no sensacionalismo, e isto implica o tipo de jornalismo que a CMTV faz, que dedica-se a tragédias e acidentes, que eu não sei qual é que é o gozo, pelos vistos vende, e tanto que vende que tem um canal de televisão, também que é um canal de cabo, mas
é um canal de televisão com alguma audiência e que está sempre a passar tragédias e mortes e atropelamentos, incêndios e coisas. São os primeiros a chegar aos incêndios todos, é uma coisa impressionante, e aos atropelamentos. Mas eu acho que isso só faz mal à cabeça das pessoas. E pouco ou nada informa sobre os assuntos importantes. Depois de vermos então estes 4 tipos de jornalismo, vamos tocar em 2 fenómenos que aconteceram não há muito tempo e que eu acho que ainda o nosso jornalismo sofre, de forma propositada ou não, mas que são responsáveis por termos um mau jornalismo, por termos um jornalismo que às vezes é medíocre, chega a ser medíocre e mesquinho. O primeiro fenómeno que queria tocar era a Operação Mockingbird, traduzido à letra para Portugal, é o pássaro que repete, ou de repetição, mas em bom português é aquilo que a gente chama de macaco de repetição. A Operação Mockingbird foi uma operação secreta dos Estados Unidos através da CIA para influenciar a mídia. De acordo com a escritória Deborah Davis, a operação foi financiada em 1950 como resposta à criação de uma organização de propaganda e de desinformação de frente comunista, a Organização Internacional de Jornalistas. Esta Organização Internacional de Jornalistas foi criada em Praga, na Checoslováquia, durante a Guerra Fria. Foi controlado em Praga pelo Comitê Central do Partido Comunista Checoslováquia e com muitos agentes do KGB a bordo. Era uma extensão da mão de Moscou, ou seja, isto foi uma arma, por assim dizer, foi uma operação feita pelo Kremlin, pela União Soviética, através do KGB, que tinha como intuito lançar notícias enganadoras e propaganda sobre o Ocidente. E então, em retaliação para fazer frente a esta organização, a esta arma que a União Soviética fez, apareceu a Operação Mockingbird, que na sua prática fazia o mesmo. Inicialmente foi organizada por Cord Meyer e Alan Dulles e mais tarde foi liderada por Frank Wisner, após Dulles tornar-se o chefe da CIA. A organização recrutou jornalistas americanos numa rede para ajudar a apresentar pontos de vista da CIA, financiando organizações estudantis, culturais e revistas, sendo que é uma constante até à década de 1910. Isto não está correto, como é óbvio. Foi até, a gente podemos cá vir até cá abaixo ver, existe um caso gritante da Operação Mockingbird na Guatemala, que podem ler com mais atenção, mas a Operação Mockingbird teve a vigorar até 1976. Teve um custo de 265 milhões de dólares por ano, que é uma coisa exorbitante, para que vejam os valores e para que vejam a guerra de informação que havia na altura e que ainda hoje existe, essa guerra de informação. Portugal está metido no meio de uma guerra de informação, quer dizer, não estamos metidos no meio porque a gente só somos influenciados pelos meios de propaganda liberais, não somos influenciados pelos meios de propaganda ou pela informação e comunicação social de direita. É só pelos meios liberais, que são quase todos de esquerda. Em fevereiro de 1976, George H.W. Bush, o pai de George Bush, nunca façam essa confusão, alterou os modos com que a Operação Mockingbird iria atuar, ou seja, eles deixavam de empregar 265 milhões de dólares ao ano para ser uma operação feita, como dito por ele, a partir de agora a CIA não vai entrar em qualquer relacionamento pago ao contrato, com qualquer tempo inteiro ou a tempo parcial. Notícias correspondente credenciado por qualquer serviço americano de notícias, jornal, revista, rádio ou rede de televisão ou estação. Ele acrescentou que a CIA vai continuar a acolher o voluntariado e a cooperação não remunerada dos jornalistas. Quem estiver atento ao que se passa nos Estados Unidos neste momento, claramente se nota que há muitos jornalistas, principalmente dentro da CNN, que fazem este trabalho de forma voluntária,
pelo menos é a ideia que nos fazem passar, ou que George H.W. Bush fez passar, de forma voluntária para propagar notícias, desinformação, notícias que têm por intuito preencher a agenda de alguém, ou de algum grupo, ou de alguma corporação, não interessa, mas de alguém, para os americanos. Nós, como temos a mania de fazer de macaquinhos de repetição, tal como os ingleses fazem, vamos buscar as notícias aos jornais deles, portanto caímos nesse erro, caímos no erro de se calhar estarmos a propagar notícias que são injetadas na sociedade através da CIA ou de outras organizações secretas. Nesta continuação da Operação Mockingbird, que foi do Ocidente, que foi uma operação do Ocidente para contrariar a Organização Internacional de Jornalistas, temos um exemplo de jornalismo de investigação dado pelo Expresso. Isto foi em 2016, em que tem a ver com os arquivos Mitrokin. Os arquivos Mitrokin era um arquivista, era um arquivo, vou ver se eu conseguiria pôr isto, mas não consigo. Só um bocadinho aqui desde o início, enquanto eu falo. Os arquivos Mitrokin. Mitrokin foi um arquivista do KGB que desertou para o Ocidente e que trouxe com ele uma série de arquivos. Nesses arquivos constava uma série de relatos e de nomes de espiões que estavam espalhados pela Europa toda, desde a Inglaterra, Holanda, Bélgica, Grécia, Itália, Espanha e em Portugal. Como podem ver, aqui em Portugal eles foram apoiados pelo Partido Comunista em 1974. Os arquivos estão guardados na Inglaterra, foram públicos, houve várias investigações judiciais e policiais mas principalmente inquéritos judiciais que foram abertos em vários países e que trouxe alguns dissabores a algumas pessoas, exceto num país, em Portugal. Em Portugal nunca se passou cartucho a estes arquivos. O Expresso, através de um jornalista, decidiu passar a pente fino esses arquivos. Eu, por acaso, em 2016 comprei o Expresso de propósito para poder ter acesso ao suplemento Mitrokin. Li o suplemento, estava muito bem conseguido, era um relato extensivo e pormenorizado em relação a Portugal, claro, desses arquivos. De destacar que neste pequeno notícia que o Expresso aqui dá, porque o interessante deste artigo era ler mesmo na altura o suplemento, bem conseguido, mas o acesso ao Mitrokin depositado na Universidade de Cambridge indica que a residência do KGB em Lisboa no pós-25 de Abril era considerável. Havia 14 espiões no posto de Lisboa, todos com cobertura legal. Isto logo a seguir ao 25 de Abril. O que há mais a dizer, pois podem consultar, se meterem Mitrokin Expresso, podem vir aqui parar a este artigo. É um artigo pequeno, como volto a dizer, o interessante era vocês meterem as mãos no suplemento Mitrokin, que traz um relato muito pormenorizado sobre quem eram os espiões cá em Portugal, e basicamente tudo se resume a que é neste cenário que nos anos que seguem ao 25 de Abril e até à chegada de Gorbachev ao poder se desenrolam inúmeros episódios que envolvem os espiões soviéticos e os políticos e jornalistas portugueses que com eles vêm a colaborar. Ou seja, após o 25 de Abril, muito da informação que havia e muitas das notícias que havia no país eram influenciadas por estes espiões do KGB que tinham cobertura legal cá em Portugal. Eu lembro-me de ter visto uma notícia, vocês podem procurar isso na internet, que em 1980 foram expulsos 4 espiões do KGB
de Portugal em 1980. Portanto, eu não sei até quando, pelo menos o KGB acabou em 99 ou algo que valha, na década de 90. Até a década de 90 provavelmente tivemos espiões do KGB a operar cá dentro de Portugal e a influenciar a nossa comunicação social e sabe-se lá mais a fazer o quê. Eu dei estes dois exemplos, tanto um do lado ocidental como do lado do Bloco de Leste. O Bloco de Leste caiu, já não há muito, já não influenciam muito. Agora há muita mania de dizer que o Putin é responsável por todo o crime e todo o assassinato que existe neste planeta. É tudo culpa dele, mas nota-se claramente em Portugal que a tendência liberal que havia do Bloco de Leste agora mudou-se para os Estados Unidos, e que nós copiamos muita notícia tanto da BBC, principalmente da BBC na Inglaterra, como da CNN dos Estados Unidos, e que são cópias autênticas, e é isso que eu nos próximos vídeos gostaria de tentar-vos passar, de que são cópias autênticas. Essas notícias são cópias autênticas de outras notícias publicadas por outros jornais. Eu acho que isto não faz sentido nenhum, estarmos a fazer um jornal, estar a fazer uma notícia de uma fonte secundária, quando nós temos, por exemplo, posso-vos mostrar aqui um exemplo, que irei fazer um vídeo sobre isso, quando existem fontes primárias, como por exemplo a AP ou a Reuters, e porque é que eles não recorrem? Eu já não digo que um jornal tem que ter repórteres no mundo todo para cobrir as notícias que vêm lá de fora, já chega cá em Portugal terem que ter uma série de pessoas espalhadas pelo país, mas eu acho que é um bocado estúpido, no mínimo, ou pelo menos incompetente, estarmos a copiar notícias, a fazer um copy-paste da BBC ou da CNN, quando temos aqui fontes que são basicamente primárias, que falam dessas notícias e que podemos recorrer a essas fontes para depois colocar nos jornais. Mas não, eu acho que o intuito é mesmo reproduzir ou repetir, fazer de macaco repetição a agenda liberal que existe no mundo, e que agora começa a ser um bocado combatida. As pessoas parece que começam a abrir os olhos, mas que há uma agenda aberta, liberal, socialista, principalmente no meio de comunicação social mainstream, e Portugal é um exemplo disso. Portugal não está metido numa guerra de informação, porque não temos meios de comunicação ou mídia alternativa conservadora, só temos liberais, quase todas elas socialistas. Existe muito pouca coisa conservadora, ou às vezes dentro de certos jornais que têm um editorial liberal, existem alguns colunistas que são conservadores, porque nós ainda vivemos numa democracia, não existe censura, e ainda existe alguém que seja conservador. Mas existe um espaço muito grande na direita portuguesa por preencher, seja a nível de jornais, seja a nível de partidos, seja a nível de tudo. A maior parte dos meus amigos são liberais, são a favor das notícias, e o que sai nas notícias dos jornais do mainstream é que é verdade. Todos os factos que uma pessoa possa apresentar que tenha recorrido a outros mídias alternativos é mentira, como por exemplo o Diabo. O Diabo é uma imprensa, é um jornal alternativo, de conservador, de direita, mas eu, como digo aos meus amigos que leio o Diabo, sou apelidado de salazarista, quando o Diabo em si não faz uma propaganda salazarista, tenta fazer um jornalismo sério, competente, não faz cópias de notícias de outros jornais de lá de fora, tem jornalistas que, com o seu pensamento crítico, recolhem informação em várias fontes e depois dão a sua opinião, tudo bem que com um cunho de direita ou de conservadorismo, mas que dão a sua opinião através do seu pensamento crítico, sem copiar a notícia de outros jornais. Basicamente, neste vídeo é tudo. Só outra coisa, eu no canal tenho aqui dois links, que é o do Facebook e do Twitter, criei-os de raiz,
para quem quiser conectar-se a mim, fazer através destes dois links. Eles estão raízes já no Facebook, nesta conta não tenho amigos nenhuns, no Twitter também não tenho, não sigo ninguém, nem ninguém me segue, porque lá está, eu tento preservar um pouco o meu anonimato. Este Augusto não é o meu primeiro nome, mas é um dos meus nomes, está metido no meu nome. Eu tento fazer com que passar a ideia de que existe uma pessoa verdadeira, e não quero dar a ideia de que estou sobre um anonimato. Eu podia meter um nome qualquer, o conservador português ou uma coisa assim do género, mas acho que não é o melhor. O melhor é nós. Também não quero dar a cara, não me quero expor, mas também não quero enganar as pessoas de quem eu sou, e que eu sou uma pessoa verdadeira, não sou uma organização, nem estou a fazer propaganda, estou a dar a minha opinião sincera através do meu pensamento. Bem, não se esqueçam de consultar aqui a Cor do Dinheiro. Já não digo para subscreverem o meu canal, eu gostava que subscrevessem, como é óbvio, mas consultem a Cor do Dinheiro e vejam o que é que o Sr. Camilo Lourenço tem a dizer sobre a economia, que vão aprender bastante. Bem, por hoje é tudo, e até ao próximo vídeo, que seja depressa ou não sei, agora consoante o tempo que eu tiver, mas por hoje é tudo e até à próxima.